Olá pessoal dos sextos anos, na aula de hoje nós vamos estudar tempo e clima. O que é clima? O que é tempo? Será que clima e tempo é a mesma coisa? Não, não é a mesma coisa. Tempo são as condições momentâneas daquele momento. Por exemplo, abri a janela, acordei, olhei, ai que sol maravilhoso, vou pegar uma praia. Vou lá, tomo meu café, me arrumo, fico prontinha. Quando eu abro a porta, tudo nublado. Desisto de ir à praia. Depois do almoço, olho, de repente começa a chover. Nossa, o tempo mudou várias vezes durante um único dia. O que significa isso? O clima mudou? Não, o tempo mudou. Então, tempo são as condições momentâneas daquele momento. Em um determinado momento está de uma maneira, depois muda, aqui está chovendo, lá no bairro do lado não está chovendo, e assim por diante. Isto é tempo. Enquanto que clima, não. Clima são as características meteorológicas de um determinado lugar analisadas durante pelo menos 30 anos. E aí eu vou ter o clima naquele lugar. E o que pode influenciar o clima? Vários fatores. Quais são? Latitude, altitude, massas de ar, correntes marítimas, continentalidade, maritimidade, vegetação e relevo. E agora nós vamos estudar um pouquinho de cada um deles. Vamos continuar então vendo um pouquinho mais sobre o tempo e o clima. Como eu acabei de falar para vocês, o tempo são as condições meteorológicas de um lugar em um determinado momento. Se alguém pergunta como está o tempo hoje e a resposta é está frio, quente, seco, chuvoso, ensolarado, nós estamos falando o quê? Da condição atual da atmosfera naquele instante. Isso é tempo. Enquanto que o clima são as características meteorológicas de um determinado lugar observadas durante muito tempo. Geralmente são 30 anos para a gente ir observando o tempo durante 30 anos para chegar às condições de um clima e estabelecer o clima de um determinado lugar. Os fatores que influenciam o clima seriam a latitude, seria a altitude, as massas de ar, a continentalidade e a maritimidade, as correntes marítimas e vegetação e relevo. Vamos ver um pouquinho sobre cada um deles, começando pela latitude. O que seria latitude? A latitude seria a distância em relação à linha do Equador. A linha do Equador está aqui, ó, é a linha que divide os hemisférios norte e sul. Olha a linha do Equador aqui. É a linha que mais recebe os raios solares. Os raios solares estão perpendiculares à linha do Equador. Então, nessa área central, próximo à linha do Equador, é onde nós vamos ter uma área com maior incidência dos raios solares. Então, vai ser uma área mais quente. A gente já viu em outras aulas as zonas climáticas, que nós temos as zonas quentes, as zonas temperadas e as zonas frias. Então, quanto mais eu me afasto da linha do Equador, mais frio vai ficando, tanto para o norte quanto para o sul. E quanto mais eu me afasto da linha do Equador, maior a minha latitude. A linha do Equador é 0 graus. Conforme eu vou me afastando, vai aumentando para 15, 20, 30, até chegar 90 graus. Então, quanto mais eu me afasto da linha do Equador, tanto para o norte quanto para o sul, maior a minha latitude e menor a temperatura. Então, quem mora próximo à linha do Equador vai ter um clima. Quem mora afastado da linha do Equador vai ter outro clima. Então, o clima ele recebe muita influência da latitude. E a altitude? O que a altitude vai interferir no clima? A altitude, como a gente já falou em outra aula, expliquei para vocês a diferença entre altitude e altura. Altura é quando você vai medir a sua altura em relação ao lugar que você está pisando. E altitude é sempre em relação ao nível do mar. Para mim saber a altura dessa montanha aqui, eu vou medir ela em relação ao nível do mar. Então eu vou ter a altitude dela. Por que quanto mais eu vou subindo a montanha, mais frio vai ficando?
porque os raios, eles são irradiados para cima. Vou fazer um desenho aqui para vocês. Estamos na superfície. O Sol, batendo nessa superfície, ele bate e reflete automaticamente. Bem próximo da superfície vai ser mais quente. Conforme ele bateu e foi refletindo, está sendo refletido para a atmosfera, vai diminuindo o calor dele. Então, quanto mais próximo da superfície, mais quente. Quanto mais alto, mais frio. Por isso que aqui onde nós moramos, que são lugares mais baixos, nós temos uma temperatura mais amena. Conforme a gente sobe a serra, nós vamos ter mais frio, enquanto aqui é uma temperatura mais, tem um frio mais ou menos, na serra já está geando, já está caindo neve, porque a altitude deles é diferente da nossa. Então, os lugares mais altos nós vamos ter mais frio do que nos lugares mais baixos. E as massas de ar? O que é uma massa de ar? Dentro da atmosfera ocorre uma circulação do ar. E esse ar ele circula de uma área de maior pressão para uma área de menor pressão. Quando esse movimento do ar ocorre em grandes blocos de ar, com características semelhantes, que é pressão, temperatura e umidade, vai formando as massas de ar. E essa massa de ar, ela vai ter as características do lugar que ela se formou. Se a massa de ar se formou num lugar quente, ela vai ser uma massa de ar quente. Se ela se formou num lugar frio, ela vai ser uma massa de ar frio. Então, quanto à temperatura, as massas de ar elas podem ser quentes quando elas se formam nas áreas equatoriais e tropicais. E elas podem ser frias quando se formam nas zonas polares. E quanto à umidade, elas podem ser continentais ou marítimas. As continentais elas são mais secas, se formam no continente, e as marítimas são mais úmidas, porque elas vêm do mar, elas trazem a umidade do mar. E quando é uma corrente, uma massa de ar marítima, geralmente recebe o nome do oceano que ela se formou. Por exemplo, uma massa de ar atlântica, que se formou no Atlântico. Uma massa de ar polar do Pacífico, que se formou no Oceano Pacífico. Então, ela recebe o nome do oceano que ela formou. Aqui nós temos um mapinha mostrando o encontro de duas massas. A massa tropical, que se formou próximo da linha do Equador, então ela é quente, e ela se encontra com uma massa polar, que se formou nos polos fria, onde elas se encontram, nós vamos ter o quê? Os temporais, os ventos fortes, queda de granizo, raios, né? Então, isso é um encontro das duas massas de ar. As massas de ar que atuam no Brasil seriam essas. A massa polar é essa que se forma aqui no sul. Então, quem mora próximo nessa área mais do sul, nós vamos ter mais influências da massa polar. Então, nós vamos ter um clima mais frio. Quem mora lá no nordeste e no norte do país, tem mais influência das massas, essa massa equatorial atlântica, a massa continental equatorial, que são quentes. E aí nós vamos ter um clima mais quente. Então, a massa de ar ela influencia muito na distribuição do clima. E o que seriam as correntes marítimas? As correntes marítimas são grandes porções de água do oceano com características específicas de quê? De mesma temperatura e mesma salinidade. E essas correntes marítimas elas podem ser quentes ou frias. Aqui no mapa a gente pode ver. As correntes quentes são essas em rosa e as frias são as em azuis. Elas são muito importantes, as duas correntes, porque se a gente tivesse só correntes quentes, os oceanos seriam muito quentes. Se só tivesse correntes frias, os oceanos seriam muito frios. Então, é importantíssima as duas correntes para a gente. As correntes frias, elas vão influenciar também na formação dos desertos. Por isso que a gente tem o clima desértico. Eu vou mostrar para vocês aqui a relação da corrente de Humboldt que forma o deserto do Atacama. Olha só, a corrente de Humboldt é uma corrente fria que se forma lá próximo da Antártida. E quando ela passa aqui, nessa linha, próximo ao continente, o que acontece? Nós vemos o vento vem carregado de umidade do oceano. Quando ele encontra que ele passa por cima da corrente fria, a corrente de Humboldt, essa nuvem carregada de umidade, ela se precipita aqui por causa do resfriamento dela. Ela resfria e chove no mesmo lugar. Então, a chuva ocorre aqui, lá no oceano, em cima da corrente de Humboldt.
E quando o ar passa para cá, a massa de ar já passa totalmente seca, ela não traz chuva para essa área. Então, por isso que se formou o deserto do Atacama. Então, os climas desérticos ocorrem devido a algum acontecimento. As correntes frias dos oceanos são de grande responsabilidade para a formação dos oceanos, dos desertos. Aqui é o deserto do Atacama, ó. E mesmo tendo uma área super quente, porque é deserto, nós temos montanhas com neve. Por quê? A altitude. Elas são muito altas. O deserto já é numa área alta e ainda tem uma montanha mais alta ainda, então nós temos neves nos picos. Porque quanto mais você sobe, mais frio vai ser o clima. A maritimidade e continentalidade. Maritimidade significa proximidade do mar. Continentalidade é a distância em relação ao mar, mais para o interior dos continentes. E o que é uma maritimidade e continentalidade? Eu vou fazer um desenho aqui. Ó, vamos supor que isso aqui é o mar e aqui é a praia. Quando o sol bate na areia durante o dia, ele bate e reflete automaticamente. Todo o sol que bateu, refletiu. Por isso que a areia durante o dia é bem quente. O asfalto também bateu e refletiu. Enquanto que o sol, quando bate na água, a água absorve durante o dia inteiro aqueles raios solares e começa a liberar à noite os raios solares que ele absorveu durante o dia. Então, quando acabou de bater o sol aqui na areia, a areia já fica completamente gelada e o mar está quentinho. Por quê? Porque ele está liberando aquele calor que ele recebeu durante o dia. Isso aqui é maritimidade. Próximo do mar, eu não vou ter uma queda brusca de temperatura. Quando o sol parou de bater na areia, parou de refletir, a areia ficou durante a noite fria e o mar mais quentinho. Durante o dia a areia está quente e o mar está gelado. Então, essa proximidade aqui do mar faz com que a minha temperatura do dia para a noite não seja tão grande. Durante o dia eu vou ter 30 graus, durante a noite eu vou ter 25, 26. Então, essa diferença de temperatura, que a gente chama de amplitude térmica, ela é maior quando a gente está longe do mar. Quando a gente está próximo do mar, ela é menor. Nós temos uma diferença de temperatura bem pequena. Enquanto que quem mora longe do mar vai ter uma diferença de temperatura muito grande. Então, a maritimidade seria o quê? Essa baixa amplitude térmica de quem mora próximo dos oceanos. Quem mora longe é o contrário. Durante a noite, durante o dia vai ser bem quente, o sol parou de bater, já fica frio. É a mesma coisa no deserto. O deserto durante o dia é bem quente, pode chegar a 40, 50 graus e à noite pode chegar a temperaturas abaixo de zero. Porque não tem mais sol para bater e refletir, fica completamente gelado. Então, a maritimidade e continentalidade vai influenciar o clima. Quem mora próximo do mar, nós temos climas mais amenos. Quem mora longe do mar, o clima é mais, uma amplitude térmica maior, nós vamos ter um clima mais rigoroso. A vegetação. Qual a influência da vegetação no clima? Lugares onde a gente tem muita vegetação com uma floresta densa, a floresta ela absorve os raios solares, amenizando a temperatura próxima, e também a vegetação ela retira a água do solo e libera para a atmosfera, amenizando o clima do local. Se nós tivermos uma vegetação tipo essa aqui, o solo totalmente seco, não tem de onde tirar a umidade para a vegetação devolver para a atmosfera, e a vegetação também está seca, sem vegetação, nós vamos ter um clima mais quente. Quando a gente tem mais floresta, nós vamos ter um clima mais ameno e nós vamos ter mais umidade. E nós temos também o relevo. O relevo também influencia no clima. Como que o relevo influencia no clima? Lugares, é o efeito orográfico que a gente chama. Lugares mais altos ou próximos de montanha, nós vamos ter um clima diferente. Por exemplo, aqui, ó, o vento vem do mar carregado de umidade. As nuvens vêm carregadinhas de umidade. Quando chega aqui, o vento bate nas montanhas e empurra as montanhas para o alto. Quando a montanha se resfria, ocorre a chuva aqui.
essa área próxima do litoral vai ser sempre úmida. E para lá o vento vai passar totalmente seco. Ou seja, aqui nós vamos ter um clima quente e seco. Aqui nós vamos ter um clima quente e úmido. Então, o relevo também vai influenciar no clima. Então, na aula de hoje, nós vimos sobre a diferença entre tempo e clima e os fatores que influenciam o clima. Na próxima aula, nós vamos ver os elementos do clima. Até a próxima!